Olá, boa noite a todos os amigos e todas as amigas do Centro Espírita Nosso Lar, todos os trabalhadores, que eu saúdo na pessoa da Sueli, que sempre faz o convite para que a gente esteja aqui juntos, nesses momentos de reflexão do Evangelho tão importante, principalmente nos dias atuais em que a gente está vivendo. Refletir, parar um pouco, refletir o Evangelho, trazer para a nossa experiência do dia a dia é algo importante que modifica o nosso caminhar, que modifica a nossa vivência, que nos ajuda, que nos dá força a seguir em frente, enfrentando cada desafio que a gente encontra. Só com o Evangelho, só com a mensagem do Evangelho no coração, é que a gente se sente forte o suficiente para caminhar. Então eu agradeço, estou aqui com o coração cheio de alegria e gratidão a todos os trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar, em especial a Sueli, por essa oportunidade, porque cada vez que a gente faz essa reflexão do Evangelho, o primeiro que aprende é quem estuda para estar aqui facilitando essa reflexão. Então, como sempre, a gente começa com uma mensagem, com a prece, para a gente entrar na sintonia com Deus, com o Mestre Jesus, com Mãe Maria, com todos os benfeitores da Casa de Oração Nosso Lar e da Casa de Oração Apel, a qual eu pertenço. Então, vou ler uma mensagem. No serviço cristão. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Emmanuel, do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier. Então, que nesse momento, nossos corações enchidos de gratidão, preenchidos do amor do Pai, possamos, Senhor, refletir com humildade a mensagem do Evangelho, as palavras do Cristo, e que elas toquem nosso coração, que elas sejam sementinhas plantadas em nosso coração para que floresçam, Senhor. Dai-nos força, coragem para alimentar essa sementinha, regá-la com muito amor, para que onde estivermos possamos vibrar a Tua presença.
Nos ajuda, Senhor. Nos auxilia. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o tema que eu escolhi para a gente conversar um pouco, porque sempre os trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar, eles têm um carinho muito grande e eles dão o tema para a gente, dá todo um direcionamento, facilitando, né? Tudo pra gente, é um carinho enorme. Tenham cuidado, a Sueli tem muito cuidado, conversa, lembra. Então a gente se sente em casa, muito acolhido, né? Mas dessa vez ela pediu que eu escolhesse um tema. Então eu abri o Evangelho e os meus olhos foram direcionados para essa frasezinha que nós colocamos. Mas eu vou ler o trechinho, porque a gente estuda tanto as obras básicas, né? Principalmente o Evangelho, a gente faz em casa, faz na casa espírita, e é muito interessante como às vezes aquela frase, aquela palavra nos toca de uma forma como ainda não tinha tocado. É impressionante. Por isso que o estudo é fundamental pra gente. A gente não pode deixar de estudar, a gente não pode ter aqueles livrinhos de cabeceira, como por exemplo o Evangelho. Então foi muito interessante, me tocou de uma forma assim muito emocionante. Eu abri no capítulo 13 e fui direto no trechinho que diz assim: a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. E aí eu fiquei pensando, fé e caridade. Essa mensagem é de São Vicente de Paula. E eu fiquei pensando, por quê? Duas coisas. Por que que São Vicente de Paulo e também Paulo, o apóstolo, colocaram fé e caridade lado a lado? E mais ainda, por que que o Mestre Jesus nos falou tanto sobre a fé? Insistiu tanto para a gente compreender qual a função da fé. O que é a fé na nossa vida? E quando a gente começa a estudar as obras básicas, a gente vai entendendo que nós seres humanos, nós temos uma força energética. Ou melhor, nós somos energia. Energia. Mas o que isso significa? Então, o que nós somos? Consciência, energia e vibração. Mas o que isso tem a ver com fé? Por que o Cristo nos chamou tanto a atenção sobre a fé? E aí a gente aprende no capítulo que fala sobre a fé, especificamente sobre a fé, porque em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ouvir falar sobre a fé e sobre a caridade. São dois temas que circulam, que permeiam todas as mensagens do Evangelho. Porque a caridade e a fé são basilares da nossa vida. Como esse São Vicente de Paulo diz, sem fé não existe uma moral que nos guie. Só que, quando Kardec traz essa discussão, essa reflexão no capítulo específico sobre a fé, ele nos explica que a fé, ela é um sentimento. Ela é um sentimento. Mais ainda do que um sentimento. Ela é uma faculdade a ser desenvolvida. Uma faculdade. Aí a gente lembra dos talentos. Então, a fé é uma consciência dos prodígios que a faculdade da nossa mente, do nosso ser, do nosso espírito, traz latente, traz como um germe a ser desenvolvido.
Ela é a consciência. Ela é a consciência do que nós somos. E aí a gente aprende, então, que ela, além de ser um sentimento, ela é uma força. Porque se é magnética, ela é uma força. E aí a gente pensa, então, por que o Cristo falou tanto sobre fé? A gente lembra que quando ele estava nas andanças com os discípulos, aconteceu de uma vez chegou um senhor e pediu ajuda ao mestre. Mestre, me ajuda a curar meu filho que é lunático. Uma hora ele cai no fogo, outra hora ele cai na água. E os seus discípulos não o curaram. Então, o Cristo, nesse momento, Jesus, se dirige a essa multidão que acompanhava esse Senhor e esse seu filho. E diz para eles, até quando vós sofrereis? Vocês não têm fé? E para os discípulos, quando os discípulos questionam Jesus, por que a gente não curou? E aí qual é a resposta dele? Porque vocês não têm fé. Porque você não tem fé. Então, ele também traz a fé como uma força da cura. E não só de curar o outro, mas de curar a nós mesmos. Porque quando ele fala para o homem com o Pai, e quando ele fala para o Pai e aqueles que estão ao seu redor, ele está falando para eles que eles não se curam, que ele não curou o filho dele porque não tinha fé. E aí depois fala para os discípulos que eles, discípulos, não curou o outro porque também não tinha fé. Então, quando a gente começa a pensar aonde a gente se perdeu nesse processo de cura, de autocura. E aí a gente vai lá para o início, que a gente sabe que tudo foi escrito em grego. Depois foi traduzido para o latim, do latim para o português. Então, como era caridade em grego? Em grego, o nome era caris. C-H-A-R-I, caris. Significando o quê? Graça. Graça. Aí vem para o latim. Latim, caritas. Significando o quê? Amor. Amor incondicional. Aí vem para o português. Vem como? Caridade. Caridade é o quê? Dar. É fazer favor para o outro. Olha como mudou o sentido. O sentido da palavra. Quando a gente lembra lá do início do Egito, né, dos orientais, como era essa questão da cura? Onde estava essa força? Com quem estava essa força? Essa força estava com aqueles sacerdotes, que chamavam sacerdotes magos, que conhecia todos os elementais da natureza e que sabia manipulá-los. Tinha os xamãs, tinha os feiticeiros, que sabiam manipular. E a gente sabe, através do livro A Caminho da Luz, que esses trouxeram esse conhecimento, porque vieram exilados para cá, ou viemos exilados para cá, para passar esse conhecimento para os nativos desse planeta Terra. Mas aí, o que aconteceu? Ao invés de passar o conhecimento, usamos o conhecimento para manipular as pessoas que aqui estavam em favor dos nossos interesses. Então, a palavra caris em grego era graça. E o que era graça? Graça é o dom que Deus confere a seus filhos e filhas. Um dom que confere a nós. Se esse dom que Deus confere a cada um de nós significa um elo de ligação entre Criador e criatura. Se é um elo de ligação entre Criador e criatura, ele mantém esse dom, essa energia, essa força. Nós somos mantenedores pelo Deus de amor, de bondade e de misericórdia.
Então, através da graça, através desse dom que Deus confere a cada um de nós, que somos essência divina, que somos imagem e semelhança sua, ele nos coloca como partícipe da divindade com ele, fazendo-nos filhos e filhas. Quando Jesus vem, o que é que ele veio nos ensinar? Porque o Cristo não criou religião. O Cristo não criou nada diferente. Ele veio nos mostrar a potência que nós temos dentro de nós. Quando ele fala da fé, quando ele convoca a cada um de nós compreender que força é essa a fé, que nós adulteramos o seu sentido. Então, quem tem graça é aquele que tem o seu dom desenvolvido porque está ligado a Deus. Ligado a Deus. Aí vem o desgraçado, que hoje desgraçado é alguém que não tem sorte, é alguém que vive com coisas ruins na sua vida. Só que naquela época não era esse sentido. Desgraçado era quem não estava na graça de Deus, quem não estava desenvolvendo os dons divinos que Deus lhe deu como potência pessoal e individual. Isso é que era estar sem graça, desgraça. Mas a gente adulterou e a gente transformou isso em algo ruim, em algo triste, sem compreender a origem da palavra, o sentido na sua origem. Por isso que hoje é tão importante, quando a gente estiver fazendo as reflexões, a gente buscar entender o contexto em que aquilo ali foi originado. Qual o seu contexto? Qual o seu sentido? Como era aquele povo e a sua cultura? Para a gente compreender como de lá para cá o sentido de muitas palavras, muitas coisas foram adulteradas. Então, força e caridade estão juntas. Mas por que estão juntas? E aí, quando a gente vai para a origem da palavra fé. Agora vamos para a origem da palavra fé. Também escrita no grego, que foi traduzido para o latim, que foi traduzido para o português. Então a gente lembra, as palavras antigamente, elas não eram tão numerosas como hoje, como o nosso português é, rico em palavras, onde também uma palavra, ela traz vários sentidos, às vezes duplo sentido, né? Então, por isso que é importante a gente buscar conhecer a origem. Então, quando a gente vai para a origem da palavra fé, vamos lá para o latim. Como é a palavra fé em latim? Fides. E o que significa em latim? Atitude de fidelidade. Quando chega no português, ela chega com o nome de fé. E o que significa fé? Acreditar. Simplesmente acreditar. Só que quando a gente entende fé como um ato de fidelidade, fidelidade a quem? A Deus, ao Pai, que nos deu vários dons, mas que precisa ser desenvolvido. Então, quando ele me confia a fé, fides, como dom, Deus espera de mim o quê? A fidelidade. Mas eu também tenho o dom da caridade, da graça de Deus, do amor do Pai, que é um amor incondicional e que ela está dentro de mim. E a gente lembra, então, lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta onde está escrito as leis de Deus. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paulo diz que a fé é um sentimento inato do homem
da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que deve fazer germinar e crescer através da sua vontade divina. Então a gente vê fé ligado à caridade. Fé é uma força, caridade é o amor. Essa força, ela é dirigida pela vontade. Aonde está a nossa vontade? Na consciência. Na consciência de nós mesmos. E o que tem lá na nossa consciência? A lei de amor, ou as leis que regem a nossa natureza, que é dirigida, criada, ritmada pelo amor de Deus. Então, para onde a minha vontade está sendo dirigida? Onde está a minha consciência? A consciência de mim mesmo. Como é que está? Onde é que está essa consciência? Está no meu espírito. Por que no espírito? Porque ele é imortal. Ele é imortal. É o espírito imortal, o meu espírito imortal, que tem uma ligação direta com o Pai. E através dessa ligação, eu sou alimentada. E eu sou alimentada através da fé, que significa o ato de fidelidade, a fidelidade de Deus para comigo e de mim para com Ele. Mas eu também sou ligada por Ele através da caridade. A graça, o amor que dele brota em mim. O amor incondicional desse Deus que me criou e que me mantém. Então a gente precisa sair dessa mentalidade de que fé é acreditar, fé é crença. Não, fé é uma força eletromagnética que está dentro de mim, que eu posso usar. Eu posso usar a meu favor, eu posso usar a favor do outro. Mas como é que eu uso? Ela é dirigida pela vontade. Mas eu só consigo dirigir essa fé, essa força eletromagnética, se eu tiver consciência de mim mesmo, se eu tiver consciência de mim. E a caridade não é o ato de dar coisas. A caridade não é o ato de fazer um favor para o outro. É muito, muito mais do que isso. Por isso que no Evangelho está dizendo que a caridade, ela sustenta a fé. Essa fé que é essa força eletromagnética, que como diz São Vicente de Paulo, ela é um raio muito puro, que brilha, que torna brilhante uma alma caridosa. Quer dizer, se eu tenho a fé, eu tenho a força. Se eu tenho a caridade, eu tenho o amor. Só que todas duas são dons que me foram dados por Deus e que é sustentado por Ele. Mas o que acontece? Eu não conheço, eu não me conheço. Eu não me conheço, eu não conheço Deus. E Jesus, quando Ele vem mostrar para nós essa potência. Essa potência. Você tem talentos, use seus talentos. Você tem a fé, que é uma força que te cura, que te move, que move montanhas. Que montanhas são essas? É isso que eu tenho que desenvolver dentro de mim, que está como germe. Mas se está na minha consciência, eu tenho que acessar essa consciência. Eu tenho que acessar. Essas leis todas, elas estão lá. E são naturais. São naturais. E que está aqui, ó, fácil da gente usar. Mas a gente sabe que num dado momento, isso tudo foi manipulado. E a gente desviou o olhar de nós mesmos. Hoje, nós vivemos distanciados de nós
mesmo. E distanciados de nós mesmos significa distanciado de Deus. Por isso que nós estamos tão fragilizados. Por isso que nós estamos tão vulneráveis. Porque não paramos para refletir quem nós somos. De onde nós viemos, qual é a nossa origem. E quando eu compreendo qual é a minha origem, de onde eu vim, eu compreendo a origem do outro. A gente está vendo tantas coisas que já não cabia mais. Se a gente conseguisse compreender a nossa natureza divina, a gente iria compreender que não cabia mais. Eu vou lembrar aqui a história do cego chamado Bartimeu, para a gente continuar essa compreensão do que seja essa fé. E que realmente a fé, ela, como diz São Vicente de Paulo, ela é uma força eletromagnética que ela movimenta e qualifica o fluido cósmico universal. Olha o que nós somos, ou olha o que nós temos. Nós temos uma força que manipula, que modifica e qualifica o fluido cósmico universal. Mas para que eu consiga fazer isso, eu só vou conseguir através da vontade. E isso é muito interessante, porque os espíritos dizem que quando a gente faz isso, isso vai manipular, isso vai estimular o direcionamento da minha ação para o bem. Eu só consigo fazer dessa forma, direcionando para o bem. Olha como tudo se encaixa. Eu tenho a fé, que só caminha se for com a caridade. A fé é o ato de fidelidade, a caridade é o amor. Então, quando eu junto isso aí e impregno a minha força de vontade, eu aciono a minha consciência do que eu sou, e dessa forma eu consigo manipular e qualificar o fluido cósmico universal que está circulando em mim através do fluido vital. Então, aí eu tenho a cura. Aí eu tenho a cura. Aí eu posso me curar. Então, quando a gente dá um passe no outro e o outro fica bem, o que aconteceu, Igor? Por que ele ficou bem? Quando alguém ministra o reiki, o jorei, qualquer prática dessas que apenas muda de nome, mas é a mesma coisa. É eu usando a fé e a caridade, como Paulo disse, fé sem obra não existe. Por quê? Porque as duas caminham lado a lado. E porque as duas me ligam a Deus e me molda como filha ou filho do Pai. E eu tenho essa força dentro de mim e preciso usá-la a meu favor. Então vamos lembrar da história do cego Bartimeu. O que aconteceu com o cego Bartimeu? Jesus ia caminhando para Jerusalém. Né? Jesus ia caminhando para Jerusalém. Na história de Bartimeu, não diz se ele era um cego de nascença ou se ele ficou cego depois. Né? Mas o que a gente sabe? Essa história do cego Bartimeu, ela está nos 3 evangelistas, nos 3 apóstolos. Né? Ela está em Mateus, em Lucas e em Marcos. Só que Lucas e Marcos, eles trazem um item a mais na história. E principalmente Marcos. Então a gente sabe, consta que naquela época o Império Romano dominava. E os romanos, eles tinham o controle de tudo. Eles eram muito bem organizados, planejavam tudo. Então eles tinham o controle de todos os detalhes, porque gerava impostos para eles. E naquela época, os mendigos, eles eram cadastrados para poder ter o direito de ficar à margem da cidade, à margem do povoado, mendigando. Não poderia só chegar lá e se sentar lá e mendigar. Não, tinha que ter registrado.
E a comprovação de que tinha a autorização era uma capa. Eles se registravam e recebiam uma capa. Essa capa ajudava também a proteger do sol, do frio, da chuva. Então, eles vestiam aquela capa, ia lá para aquele canto e aquele canto era o dele. Era dele, cada um tinha o seu local e tinha a sua capa. A sua capa era a identificação de que estava registrado no governo de Roma e tinha autorização para mendigar. Então, Jesus vai passando. Ele estava indo para Jerusalém, a multidão acompanhando, os discípulos acompanhando, e Bartimeu estava ali às portas de Jerusalém mendigando. E ouve aquela multidão e alguém fala que Jesus vai passando. Então, Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus vai passando e a multidão acompanhando. E ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí os discípulos mandam ele calar a boca. E ele novamente: Jesus, gritando mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, olha e pergunta quem é. E aí o discípulo responde: não, é um mendigo que está gritando ali, mas já pedindo para ele calar a boca. E aí Jesus faz o quê? Pede para eles irem lá chamá-lo. Olha só. E aí um vai lá e diz a ele: o Cristo está lhe chamando. E aí Bartimeu, naquela fé que aquele Jesus, aquele Cristo iria lhe curar. Mas, veja só, qual seria a nossa atitude? Bartimeu larga a capa e vai em direção a Cristo. Ele largou a capa. O que era a capa? A capa para ele era a identidade, era o dinheiro, era o direito que ele tinha de estar ali mendigando, que era o sustento do seu pão de cada dia. Era ele estar ali mendigando, recebendo, né, as esmolas para ele poder sobreviver. Ele teve que sair, ele teve que se desfazer, desapegar da capa, sair do lugar e ir até o Cristo. Porque o Cristo não foi até ele, Jesus não foi até ele. Jesus chamou para ele ir até ele, o mestre. Então, se ele largasse a capa, ele não teria mais o direito de estar ali, porque certamente alguém ia pegar aquela capa. Ele não ia ter, ele perdia o direito do local que ele mendigava e que ele ganhava o pão de cada dia. Então, ele poderia ir, e se ele não fosse curado? Ele poderia ir e iria ficar sem nada. Mesmo que ele enxergasse e quisesse voltar para lá, ele não poderia mais. Porque com certeza, quando ele voltasse, alguém já teria se apossado do lugar e da capa. Mas o que Bartimeu fez? Olha a fé. Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Ele é o caminho que nos faz a ligação ou o retorno da ligação. Porque nós é que nos afastamos do Cristo, nós é que nos afastamos de nós mesmos, da nossa essência. E Jesus veio mostrar que ele é a ponte para que a gente retorne ao Pai. Então, Bartimeu, nesse ato de fidelidade, larga a capa, sai do lugar e vai de encontro ao mestre. Quando ele chega lá, Jesus pergunta o que é que ele gostaria que o Cristo fizesse. E ele diz: eu gostaria de enxergar novamente. E qual é a resposta do mestre? Tua fé tem te curado. Tua fé tem te curado. Então, Jesus disse o que para ele? Você já está pronto para a cura definitiva desse mal que te assola agora. Mas você vem construindo,
É tanto que você desapegou do que você tinha. Você desapegou daquilo que representava a sua segurança, daquilo que representava a sua identidade para conquistar o seu pão de cada dia e veio até mim. O ato de fidelidade ao amor do Pai nos liga ao Cristo e a nós mesmos. O Cristo está dizendo, essa potência da cura, ela está dentro de você. Essa força está dentro de você. É como se ele dissesse assim, eu não fiz nada para te curar. Não fui eu que te curei. Foi você mesmo. Foi você mesmo. Porque está dentro de você. Então, é a fé, essa fidelidade ao amor de Deus. Ele teve a confiança. Jesus, o filho de Davi, tem de misericórdia. Ele sabia no seu íntimo que a sua ligação com o Cristo era, na verdade, a religação com o Pai. Através dessa força, desse amor de Deus, que a gente hoje chama de caridade, mas desse amor incondicional que existe dentro de nós e que é mantido, sustentado pelo Pai. E que tudo isso aí está à nossa disposição da nossa consciência. Agora, o que é que acontece? A gente quer ter controle de tudo. A gente não quer fazer um movimento de encontro ao Cristo. E somos nós que temos que ir. O Cristo, lembra quando foi para também curar o Lázaro? Ele não entrou no sepulcro do Lázaro. Ele ficou lá fora e mandou que Lázaro levantasse e viesse até ele. Em todos os momentos da cura, a grande parte, a pessoa tinha que vir até o Cristo. Por quê? Porque quando eu venho, eu faço essa religação. Ele é a ponte. Então, nós temos que desapegar daquilo que nos impede de caminhar, daquilo que nos impede de ir com Cristo, de ir ao encontro do Cristo. Quantos de nós está dando desculpa para não assumir, por exemplo, uma tarefa, um compromisso na sua casa espírita? Quantas pessoas passam a vida inteira somente indo assistir palestra, pegar o passe e ir para casa? Assiste a palestra, pega o passe e ir para casa. A mesma coisa, vai para a missa, come a hóstia, vai para casa. Vai para a missa, come a hóstia, vai para casa. E o Cristo está dizendo que ele espera muito mais de nós. Ele espera que a gente deixe aquilo que a gente chama de segurança. Não, eu vou ficar bem aqui porque eu estou seguro. Não, eu vou ficar bem aqui porque eu sei para onde é que eu vou. Não, eu vou ficar bem aqui porque eu estou cansada. Não, eu vou ficar aqui porque eu já fiz tudo. Ou então eu vou esperar meus filhos crescerem. Eu vou esperar ficar aposentada. Eu vou esperar. E o Cristo está dizendo para nós que a gente não pode esperar. Que a gente precisa levantar e assumir quem de fato nós somos. O que de fato nós viemos fazer aqui. Viemos desenvolver essa nossa capacidade, dessa força eletromagnética que tem dentro de nós, aprender, desenvolver e aprender com ela. Crescer em espírito, compreendendo que ela é uma força do espírito e o espírito é imortal. O espírito é imortal. E é imortal porque se liga diretamente ao Pai. Tudo está na nossa consciência. Tudo nos foi dado para que a gente pudesse ser o que nós somos. Ser o que nós somos. E o que é que nós somos? Nós somos essências divinas. Nós somos filhos e filhas do Pai. Agora, não podemos ficar presos àquilo que acreditamos que é a nossa segurança. Nós precisamos fazer mais. Nós já temos condições de fazer mais. Basta a gente dar um passo. Então, vamos compreender a fé como uma força eletromagnética dentro de nós. Mas
que ela só funciona com amor, que ela só funciona quando ela parte do coração, mas ela precisa da minha vontade para que ela impulsione, para que ela modifique e qualifique o fluido cósmico universal. Quer dizer, o fluido vital que circula dentro de mim. Se eu tenho um problema de saúde, o que o Cristo está dizendo? Você pode se curar, você pode, né? Mas a gente só consegue fazer isso se tiver a consciência de nós mesmos. Então nós estamos distanciados de nós mesmos. Porque o que nós estamos vendo, as criaturas, filhas e filhos de Deus, fazendo ainda hoje, não se justifica mais, né? Não se justifica mais. Tanta discórdia, tanta desunião, tanta agressividade, tanta intolerância. A gente já podia fazer um pouco melhor. Mas para a gente fazer, a gente precisa se ligar a Deus, ao Cristo. A gente precisa falar desse mestre em todos os lugares, em todos os momentos de nossa vida. Em todas as oportunidades. Todas as oportunidades a gente tem que falar do mestre Jesus. Porque ele veio nos mostrar ou nos relembrar quem de fato nós somos. Então, era essa reflexão que eu queria trazer, né, sobre a fé, sobre essa força que está dentro de nós. Eu queria trazer essa reflexão para a gente deixar de entender fé como uma mera crença. Deixar de compreender caridade como um favor que eu faço a outro. Caridade como o ato de dar alguma coisa a outro. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. São dons. É a graça de Deus em nós. São dons que nos ligam diretamente ao Pai. Ao Pai. Foi isso que o Cristo veio nos mostrar. Então eu agradeço muito a todos que estão aqui conosco nessa reflexão. A todos que participam do Centro Espírita Nosso Lar. Todos os amigos desse Centro Espírita. Tão acolhedor. Né? Tão acolhedor. A gente se sente muito querido pelos trabalhadores de lá. Que Jesus possa abençoar, né? Então, abençoar a cada um de nós. Mas mais ainda, que nós possamos abrir o coração para esse mestre. Vamos olhar para o nosso coração, enxergar uma porta imensa que a gente abre. E quando a gente abre, a gente enxerga o Cristo de Deus, o Cristo Jesus habitando nesse coração. E esse Cristo nos mostra quem nós somos, nos mostra a força, a potência que cada um de nós é, mas que só seremos em nome do Pai. Que as bênçãos de Deus envolvam a casa de oração Nosso Lar. Envolva todos os seus trabalhadores, em especial cada um daquele que entrar à sua porta precisando de auxílio, de amparo. Que cada um possa receber do Pai aquilo que necessita. Que seus trabalhadores tenham força, tenham essa fé que move montanhas, essa fé, para continuar enfrentando os desafios que ora estão chegando para cada um de nós. Muita luz, muita paz para todos nós e em todos os nossos lares, no nosso imenso e querido planeta Terra. Que assim seja.